Era uma vez, em um reino chamado Pérsia, uma jovem chamada Ester. Ela era uma garota especial, cheia de bondade e fé. Ester era judia, pertencente ao povo de Israel, e vivia com seu primo Mordecai, que cuidava dela como um pai. Eles moravam em uma terra estrangeira, longe de sua casa, pois muitos anos antes os judeus haviam sido levados para a Pérsia. O rei Assuero, que governava o reino, era um homem poderoso e tinha um enorme palácio. Um dia, ele decidiu fazer uma grande festa e convidou pessoas de todo o seu reino. Durante a festa, ele pediu que sua rainha Vaxi se apresentasse diante de todos os convidados. No entanto, Vaxi não quis ir, e isso deixou o rei muito zangado. Por isso, ele decidiu que precisava de uma nova rainha. Então foi anunciada uma busca por todo o reino. Todas as jovens belas deveriam se apresentar, e o rei escolheria uma delas para ser sua nova rainha. Quando Mordecai soube da busca, sugeriu que Ester fosse ao palácio. Mesmo com receio, ela confiou em Deus e foi. A escolha do rei Ester era gentil e bondosa, e logo conquistou o coração de todos no palácio. Quando o rei a conheceu, ele também ficou encantado. Entre todas as jovens, ele escolheu Ester para ser sua rainha. Mas havia algo que o rei não sabia: Ester era judia. Mordecai a aconselhara a não contar sobre sua origem, e ela manteve isso em segredo. A ameaça de Amã tudo ia bem até que apareceu um homem chamado Amã, um dos oficiais mais poderosos do reino. Ele era arrogante e gostava de ser respeitado por todos. Amã esperava que todos se curvassem diante dele, mas Mordecai se recusava a fazer isso, pois só se curvava diante de Deus. Isso irritou muito Amã, que decidiu se vingar de todos os judeus. Amã então foi até o rei e, com mentiras, conseguiu convencer Assuero a assinar um decreto que permitia que todo o povo judeu fosse destruído. O coração de Mordecai ficou angustiado ao saber disso, e ele mandou uma mensagem urgente para Ester, pedindo que ela ajudasse seu povo. Ester, a corajosa Ester, sabia que mesmo sendo rainha, não poderia se aproximar do rei sem ser chamada. Isso era uma lei muito severa. Quem entrasse na presença do rei sem permissão poderia ser condenado à morte. Mas Mordecai lembrou a Ester que talvez Deus a tivesse feito rainha exatamente para salvar o seu povo naquele momento. Ester ficou com medo, mas tomou coragem. Ela pediu que todos os judeus orassem e jejuassem por 3 dias, e ela mesma fez o mesmo. Depois disso, Ester se preparou, vestiu suas melhores roupas e foi até o salão do rei. Assuero a viu e, para a surpresa de todos, estendeu seu cetro, permitindo que ela se aproximasse. O rei, curioso, perguntou o que ela queria. Ester então convidou o rei e Amã para um banquete especial que ela organizaria. Assuero aceitou o convite, e Amã ficou muito orgulhoso por ter sido convidado pela rainha. O banquete revelador. No banquete, o rei novamente perguntou o que Ester desejava. Com delicadeza, Ester pediu que eles viessem a mais um banquete no dia seguinte, onde ela faria o pedido. O rei concordou, e Amã saiu do banquete ainda mais satisfeito. Mas naquela noite, o rei não conseguia dormir. Ele pediu que lhe lessem o livro das crônicas do reino, onde estavam registradas as histórias importantes. Descobriu que Mordecai havia salvado sua vida tempos antes, ao avisar sobre um plano contra o rei.